Há pessoas que passam dias jejuando, orando intensamente e entregando tudo de si, mas ainda assim não sentem a presença de Deus, nem ouvem a sua voz com clareza. E sabe por quê? Porque o verdadeiro jejum não começa quando você deixa de comer. Ele começa antes, na preparação do seu coração. E pensando nisso, hoje vamos falar sobre o que você deve fazer antes de jejuar espiritualmente. Mas antes, se você deseja abençoar nosso trabalho, seja membro do nosso canal. Isso nos ajuda a continuar essa caminhada abençoada. Minhas feridas falam alto, muitos irmãos. Meu silêncio gritador, mas mesmo assim eu corro pra ti, Senhor. É uma guerra espiritual silenciosa. Eu sei que o teu abraço é o lugar onde eu renasço. É preciso mesmo quando tudo dentro de mim se quebrou. É examinar o céu se aproxima. Em Isaías capítulo 58, Deus repreende o povo porque eles jejuavam de forma errada. E quando eu já não tinha mais palavras pra dizer, tua presença entrou no quarto e começou a me trazer de volta a viver. Quebrantamento e presença de Deus foi ali em meio às lágrimas. Pedaços que eu não sabia juntar, e o teu espírito soprou vida onde só havia escuridão. O som suave de tua voz entrou no meu peito e disse: filho, calma, eu ainda estou no controle. A tua paz tomou meu pranto, me envolveu como um cobertor. Teu amor lavou minha alma, tirou todo o temor. Cada lágrima caída virou semente em tuas mãos, e o que era ferida virou cura e redenção. Luz no meio da dor, e quando eu pensei que tinha perdido tudo em mim, tua graça me abraçou, dizendo: filho, não é o fim. Quebrantamento e presença de Deus foi ali em meio às lágrimas que o Senhor me levantou. Quando o peso era insuportável,
sabe em E volta Deus não de aceita mim. sacrifício Eu vindo sei, de um coração dividido. Por isso, eu antes de sei começar o jejum, peça ao que o Espírito teu Santo que revele abraço se é há o alguém meu com quem é lugar preciso se seguro. reconciliar. Talvez não seja algo grave, Libertação. talvez seja apenas uma palavra mal interpretada, uma atitude que Foi ali, mas em Deus meio trabalha às em corações. lágrimas, E quando há que o perdão, Senhor o fluir do me Espírito é liberado. Muitos não sentem a presença de E Deus hoje eu durante o jejum, porque estão presos a porque o teu amor me transformou. O que era noite virou dia. O que era dor virou canção. E o meu coração agora sabe que a tua presença é minha salvação. Antes de jejuar, separe um tempo de Quando oração Deus me sincera. encontrou Fale com Deus com honestidade. no Não meio esconda nada, das minhas porque Ele lágrimas, já conhece tudo. O jejum é o eu momento em que a luz de Deus finalmente ilumina as áreas mais voltei a escondidas da viver. alma. Outro ponto essencial é preparar o espírito para o silêncio. Vivemos cercados por distrações. São notificações, compromissos, ruídos que abafam a voz de Deus. Mas o jejum é um convite ao recolhimento. É um tempo em que o cristão precisa aprender a calar a alma para ouvir o Espírito. Em Lamentações capítulo 3 está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Antes de iniciar o jejum, escolha um lugar e um tempo onde possa se afastar das distrações. Avise sua família, organize seus compromissos e separe aquele momento exclusivamente para Deus. O segredo do jejum poderoso está no isolamento espiritual, não no sofrimento físico. Agora, um ponto que quase ninguém fala: o preparo emocional. O jejum toca áreas profundas do coração. Ele revela medos, inseguranças e até lembranças que pareciam esquecidas. Isso acontece porque, quando o corpo enfraquece, o espírito fica mais sensível. Então, esteja pronto para confrontar suas emoções. Se surgir tristeza, arrependimento ou lágrimas, não fuja. É o Espírito Santo trabalhando dentro de você. Antes de começar o seu jejum, peça ao Senhor: escreve, Pai, as tuas leis no meu coração. Isso é mais do que uma oração bonita, é um ato de consagração. O jejum sem consagração é dieta, mas o jejum com consagração se torna uma chave espiritual que abre os céus. Outro cuidado importante é com as palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Durante a preparação para o jejum, evite palavras negativas, reclamações, fofocas ou discussões. A língua é um termômetro do coração. Se ela está descontrolada, o jejum perde força espiritual. Antes de jejuar, decida guardar os seus lábios. Fale somente o que edifica. O inimigo sempre tentará desviar a mente de quem se prepara para buscar a Deus. Ele lançará distrações, irritações e até sentimentos de desânimo, mas é nessa hora que se prova o propósito. Se o coração está firme, nada abala. Uma das formas mais poderosas de se preparar é adorar antes de jejuar. Adoração prepara o ambiente, purifica a atmosfera e eleva o espírito. Antes de iniciar, tire um tempo para louvar a Deus, agradecer pelo que Ele já fez e declarar que o jejum não é para pedir, mas para se render. A adoração antecede o poder. Aqui vai um conselho: leia a palavra antes de começar o jejum. Deixe que o Espírito Santo fale com você por meio das Escrituras. A palavra é o alimento que sustentará sua alma quando o corpo estiver em abstinência. Jesus,
quando foi tentado no deserto, respondeu a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A preparação espiritual é o alicerce do jejum. Sem ela, o jejum se torna vazio. Mas quando há propósito, confissão, perdão e consagração, o jejum se transforma em uma ferramenta de transformação divina. O que você precisa colocar diante de Deus antes de começar o seu próximo jejum? O que ainda precisa ser deixado aos pés da cruz para que o seu coração esteja completamente livre? Há algo profundo que muitos ainda não entenderam sobre o jejum. Ele não é apenas uma prática de consagração. É uma aliança espiritual entre o homem e Deus. Antes de iniciar o jejum, é necessário compreender que o Senhor não se impressiona com o sacrifício físico, mas com a entrega do coração. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, declarou: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Ou seja, Deus não pede apenas o jejum, Ele pede o coração inteiro. Antes de jejuar espiritualmente, é fundamental entender que essa jornada é uma convocação divina. Deus chama o seu povo ao jejum não para castigá-lo, mas para purificá-lo. O jejum é uma escola espiritual onde se aprende a depender completamente do Espírito Santo. E para estar pronto para essa escola, é preciso preparar o altar da alma. O altar é o lugar da entrega. No Antigo Testamento, todo sacrifício só era aceito se o altar estivesse limpo e consagrado. Hoje, o altar somos nós. Por isso, antes de jejuar, é hora de restaurar o altar da fé. Ore, limpe a mente, rejeite pensamentos negativos e peça que o fogo de Deus consuma tudo o que não o agrada. É o que o profeta Elias fez no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Ele restaurou o altar antes de clamar pelo fogo. O fogo só desceu depois da restauração. Assim também acontece conosco. Quando o cristão se prepara antes de jejuar, o jejum se torna mais que um ato, se torna um encontro. O Espírito Santo começa a revelar áreas que precisam ser curadas. Esse é um ponto importante, a cura interior. Antes de entrar em jejum, peça a Deus para curar as feridas do passado. O jejum é o tempo em que o Espírito de Deus limpa o coração para que novas sementes possam germinar. Muitas pessoas entram no jejum com o coração ferido, e o resultado é que passam dias em abstinência, mas sem experimentar transformação. É preciso curar o coração antes de tentar sacrificar o corpo. E essa cura vem pela oração sincera. Dobre os joelhos e fale com Deus sobre o que dói. Diga o que tem te entristecido. Fale o que ainda não foi resolvido. O jejum é o início de uma reconstrução espiritual. Mas toda reconstrução começa por remover os escombros. Outro ponto essencial é a preparação espiritual por meio da humildade. O jejum não é um ato de grandeza, é um ato de dependência. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O jejum é o momento de se colocar no pó diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer. Antes de jejuar, reconheça suas limitações. Diga a Deus: eu sou fraco, mas o teu Espírito é forte em mim. Há uma diferença entre jejuar para conquistar e jejuar para se aproximar. Quem jejua para conquistar bênçãos pode até receber algo momentâneo, mas quem jejua para se aproximar de Deus recebe transformação eterna. O verdadeiro propósito do jejum é tornar o coração mais parecido com o de Cristo. Jesus, antes de começar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto. Mas antes de jejuar, ele foi cheio do Espírito Santo. Isso mostra que o jejum não é o começo da comunhão, mas o aprofundamento dela.
Por isso, antes de jejuar, busque ser cheio do Espírito Santo. Ore, louve, leia a palavra e se encha da presença de Deus. Não entre no jejum vazio, entre transbordando. E aqui está um segredo. O jejum não se prepara no corpo, mas na alma. Se o coração estiver pesado, se a mente estiver ansiosa, o corpo não resistirá. Mas quando o coração está em paz, o jejum se torna leve. Por isso, antes de começar, entregue a Deus todas as suas preocupações. Lance sobre ele a ansiedade, como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro preparo importante é o tempo de consagração pessoal. Separe alguns dias para se afastar das distrações. Evite conversas inúteis, redes sociais e programas que afastam a mente de Deus. O jejum começa no momento em que você decide se desligar do mundo e se conectar ao reino. Quando o corpo começar o jejum, o espírito já deve estar em sintonia. Quando um cristão se prepara corretamente antes de jejuar, algo sobrenatural começa a acontecer no mundo espiritual. As forças das trevas percebem que aquele servo não está apenas abrindo mão de alimento, mas está se armando espiritualmente para a batalha. E é por isso que a preparação é o momento mais importante de todo o jejum. É nela que Deus alinha o coração, fortalece a mente e enche o espírito de poder. O profeta Daniel entendeu esse princípio. Em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3, ele diz que jejuou por 3 semanas, se absteve de comidas agradáveis e buscou entendimento diante de Deus. Mas o que poucos percebem é que antes do jejum, Daniel se preparou. Ele já vinha em oração, em arrependimento e em busca de discernimento espiritual. O resultado foi que, enquanto ele orava, um anjo foi enviado com a resposta. O texto diz que, desde o primeiro dia em que Daniel se dispôs a buscar, a resposta foi liberada. Isso nos mostra que a resposta de Deus começa no momento da decisão, não no início do jejum. Por isso, antes de jejuar espiritualmente, decida dentro de si mesmo que o jejum será uma entrega total. A preparação começa na decisão. Deus honra a disposição do coração. Quando um cristão diz, Senhor, este jejum é para te conhecer mais, o céu começa a se mover. O Espírito Santo começa a preparar o ambiente espiritual para receber o que virá. Outro ponto fundamental é entregar todo o controle a Deus. O jejum é um ato de rendição, e rendição exige confiança. Há pessoas que tentam controlar o resultado do jejum, esperando que Deus faça exatamente o que pedem. Mas o jejum não é sobre controlar, é sobre confiar. O Senhor sabe o que é melhor. Quando o cristão entrega o controle, ele dá espaço para que Deus realize o que é perfeito, e não apenas o que é desejado. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o verdadeiro jejum, apresentar-se como sacrifício vivo. Antes de jejuar, apresente-se diante de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me, molda-me e transforma-me. Também é essencial compreender que o jejum não substitui a vida de oração. Muitos querem jejuar para receber respostas, mas esquecem que o jejum é apenas um complemento da oração. O jejum sem oração é fome. A oração sem jejum é incompleta. Ambos se fortalecem mutuamente. Por isso, antes de iniciar o jejum, estabeleça um tempo de oração firme. Escolha horários fixos para buscar a presença de Deus. Leia a palavra e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Outro aspecto importante da preparação
é o silêncio interior. O salmista disse em Salmos capítulo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O jejum é um momento de escutar mais e falar menos. É deixar que Deus ministre ao coração. Antes de iniciar, já entre em um estado de quietude espiritual. Afaste-se das distrações, das discussões e dos ruídos do mundo. O Espírito Santo fala em meio ao silêncio. E há algo que o inimigo teme profundamente: um coração em arrependimento sincero. Quando o cristão se prostra diante de Deus e reconhece sua total dependência, o inferno recua. O jejum, quando precedido de arrependimento, libera a autoridade espiritual. O jejum não é apenas uma arma, é um selo de submissão. Antes de começar, diga a Deus: Senhor, não quero apenas fazer um jejum, quero que o jejum me transforme. E é nesse ponto que o milagre acontece. Quando o cristão entra no jejum com o coração limpo, Deus começa a agir em áreas que pareciam intocáveis. Cadeias espirituais são quebradas, portas que estavam fechadas se abrem e o discernimento aumenta. A presença de Deus se torna mais real e o coração começa a ouvir o Espírito Santo com mais clareza. Muitos testemunhos poderosos nasceram de jejuns que começaram com uma boa preparação. Homens e mulheres de Deus relataram que o jejum abriu seus olhos espirituais, libertou suas famílias e trouxe cura interior. E tudo começou antes mesmo da abstinência começar. Começou na decisão, no arrependimento, na entrega e na adoração. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum não faz Deus agir. O jejum prepara o seu coração para entender o agir de Deus. O propósito do jejum é alinhar o coração humano à vontade divina. Quando isso acontece, a vida espiritual se eleva a outro nível. Então, antes de jejuar, consagre-se, ore, leia a palavra, perdoe, peça perdão, confesse, adore e diga a Deus: Senhor, prepara-me para o teu mover. Porque o jejum não é o início de uma jornada, é a continuidade de uma entrega que começou muito antes. E se você recebeu essa palavra no coração, escreva nos comentários: Eu me consagro a ti, Senhor. Essa declaração é uma semente plantada no mundo espiritual. Antes de encerrar este vídeo, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está se preparando para jejuar. Que o teu Espírito Santo traga arrependimento, força e discernimento. Que cada coração seja purificado, cada mente seja renovada e cada alma seja fortalecida para viver uma nova fase em tua presença. Que este jejum seja santo, cheio de revelações e vitórias. Que o teu fogo venha sobre cada altar que está sendo restaurado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo bênçãos, libertação e uma nova intimidade contigo. Amém. Que o Espírito Santo continue guiando os seus passos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e sua família. E lembre-se, um coração preparado antes do jejum é um coração pronto para viver o sobrenatural de Deus. Que a paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Amém.